de assinatura também, e dá para comprar ele em alguns outros lugares meio gratuitos. Mas ele não está disponível no Netflix ainda. Nem na Amazon, por exemplo, nem para comprar. Nem Então, no Prime. ainda não. O Star Plus, eu faria o testezinho de 7 dias lá, porque tem umas coisas legais, viu? Para nós, tem uma listinha aí de pelo menos algumas coisinhas assim, que dá para ver legal lá. Mas valeu a dica, porque aí eu consigo. Daqui a pouquinho a gente coloca no chat ali. Mas eu entendo que a quantidade de streamings às vezes cansa, é muita coisa, né? Apesar de também ser relativamente, entre aspas, barato, quando você vai ver se assinou 5, 6, e daí virou uma coisa bem mais cara do que deveria, né? Mas eu entendo perfeitamente. Mas é um filme que vale a pena, viu, Lorena? Se você tiver a oportunidade, veja. Ele não deve demorar muito a chegar em outros streamings também. E, por enquanto, eu vou assistir completo, porque eu assisti partes, né? Várias partes que eu ia conseguindo, devido aos vários comentários que eu fui buscando, várias análises de outros psicanalistas. Só que, realmente, o completo é outra visão, né? Ainda mais quando você escuta o comentário dos psicanalistas, dá mais curiosidade para saber, né? A parte do filme, as outras coisas que não foram ditas, a minha visão própria, né? É importante. A gente usa... aliás, para quem é da turma 27, da turma 28, sejam bem-vindos. Acho que vocês já devem ter participado do primeiro evento, mas caso não tenham participado, sejam muito bem-vindos. A gente gosta muito dessas trocas com os estudantes. Eu acho fundamental que a gente converse sobre algumas coisas, e uma dessas coisas é o cinema. O cinema não necessariamente nos dá base para criar alguma coisa muito efetiva, mas ele abre a cabeça da gente para que a gente possa debater algumas possibilidades dentro da clínica, né? Então, principalmente a questão da fantasia, esse filme passa muito por uma visão de fantasia. Ele, em muitos momentos, ele se assemelha muito a um sonho. Então, faz muito sentido a gente pegar esses elementos trazidos e a gente trazer, mesmo que de uma forma selvagem, como diria Freud, né? Para que a gente possa conversar sobre isso. Porque senão fica naquela psicanálise, fica naquele montante, muitas vezes, quem ainda não está na clínica, numa visão um pouco abstrata, e os debates ali acabam dando uma certa abertura, né? Um contexto para que a gente possa falar de conceitos, né? A ferramenta já está no chat, chama Just Watch. Nossa, resolve a vida. Quando vocês virem um filme e falarem, eu quero ver esse filme, coloca lá na ferramenta em português mesmo, eles indicam onde que está disponível. Para mim, ajuda pra caramba. Muito obrigada, gente. Tamo junto. Vamos dar mais 2 minutinhos, daí a gente já começa. Apesar de que é um bate-papo aqui, a gente pode já começar, na verdade. A gente está com 40 pessoas. Fabiana, bem-vinda. Quem mais? Boa noite, Sandro. Boa noite a todos. Mariana, bem-vinda. Camila, Carla, Carliane, Charlotte, Cleise ou Claise, depois pode me corrigir. Darleane, Edivan, Elaine, Fabiana, a Fernanda, Gabriela, Isabel. Nossa, quanta gente, vamos embora. Gente, eu chamei esse espaço aqui, esse extra, para a gente conversar um pouco mais, porque é o que eu estava falando no começo, eu sempre tenho a impressão de que ficam algumas coisas a serem ditas, porque a gente tem um espaço meio fechado ali para uma apresentação e depois elaborar algumas coisas. Então, a gente está testando esse segundo momento do Luz, Câmera, Psicanálise, para ver se vocês querem trazer uma elaboração um pouco maior, ou alguma coisa que poderia ser implementada junto com tudo que foi dito. Então, fiquem à vontade, hoje eu não tenho apresentação. Quem quiser abrir o microfone e falar, fique à vontade, levantar a mãozinha, a gente vai organizando. Fiquem à vontade. Não vou ficar provocando vocês. Hoje eu vou mais ouvir, né, já que eu não assisti o filme, só li, né,
Achei interessante porque é uma mistura de Frankenstein, né? Feminino, com as neuroses da feminilidade. E vou só ouvir vocês hoje. Muito obrigada. Cleise, me corrija se é Cleise ou se é Claise, tá? Boa noite, O microfone, fica à professor. vontade. Então, boa noite a todos. Boa Professor é noite. Cleise mesmo, então tá certo. Ah, então tá bom. Eu amei o filme, eu assisti ontem, e assim, a minha percepção é que, por mais que a gente traga as questões, nossa, biológica, enfim, orgânica, o meio influencia muito, né? Então, no final, a gente vê os registros dela, da personagem principal, e até reproduzindo isso depois, como adulta, aquele ambiente em que ela vivia, né? Então, cheio das riquezas dos seus significados, da forma como ela foi conduzindo, e em alguns momentos as reações dela que superaram o que a colega falou do Frankenstein, né, do seu criador, e as descobertas, enfim. Então, eu ainda estou no início da turma aí, não conheço ainda muito, aliás, não conheço nada sobre ainda a psicanálise, são leituras próprias, mas eu fiquei muito curiosa de ver o que o senhor e os colegas que já têm um pouco mais de conhecimento vão trazer para complementar esses olhares, né? Então, assim, eu estou bem ansiosa mesmo, porque eu gostei demais. Ah, seja bem-vinda. A gente fez um evento prévio com um pouquinho mais de apresentações, com um pouquinho mais de conceitos. Ele deve estar na plataforma. Quando você tiver uma oportunidade, assista lá, porque tem bastante elaboração lá e a gente está estendendo essas elaborações para cá. Mas, por exemplo, você trouxe a questão do ambiente. Para mim, para minha clínica, eu sou uma pessoa muito focada em Freud e em Ferenc. Ferenc, para mim, uma das coisas que ele traz como um grande diferencial para a clínica é exatamente a gente ouvir o ambiente, a gente escutar o ambiente, a influência do ambiente na constituição do sujeito. E, obviamente, dentro desse molho todo que a gente está falando que o filme promove, essa revisionismo, essa revisita à cultura, essa percepção que a gente tem a respeito das experiências, então o ambiente ele é fundamental para que a gente possa elaborar uma constituição mais focada num psiquismo que tenha boa parte a ver com o que nós tenhamos com uma relação com o desejo, né? Então, para mim, eu acredito muito nisso que você disse. Acho que o ambiente é parte constitutiva de uma elaboração do desejo. E o filme traz isso, que quanto mais a personagem principal estava disposta a experimentar, mais ela teve propostas pessoais de elaborações a respeito do que ela queria e do que ela não queria. E muito disso a gente encontra no set. O assujeitamento do sujeito, a percepção que ele tem a respeito de si, mas de uma visão do outro de uma forma extremamente intensa. No set analítico, nós vamos fazer o possível para que esse sujeito se apresente dentro do próprio desejo, do que ele quer, do que ele não quer, do que ele nem imagina que ele queira. Ele vai lá se destituindo de todo aquele amálgama que foi feito dele durante a construção dele, para que ele pudesse ser inserido na sociedade, para que o social pudesse acolhê-lo de alguma forma. Mas isso tem um preço, essa participação no social, segundo a psicanálise. É a destituição do nosso próprio eu. E na análise, nós vamos ali tentando, junto com ele, tentar entender o que ele quer, o que ele tem como visão de vida, o que ele tem como constituição primária dele em relação ao que faz sentido para a jornada dele. E o filme é um filme sobre jornadas. Mariana, vamos lá. Sandro, pegando um pouquinho Lacan, o significante do nome, né, da Bela. Porque quando nós fazemos um recorte com o Frankenstein, o monstro era uma criatura. Então não tinha um nome, não tinha uma identidade, né, não tinha uma história. Era um recorte de várias histórias e acabou se tornando uma coisa bizarra. E a Bela, a gente vê a tentativa de um protagonismo feminino frente a um patriarcado muito forte, porque ela luta
contra diversas figuras masculinas que tentam sempre controlá-la. É um poder coercitivo muito forte da questão masculina, porque ela mostra uma emancipação cada vez mais presente, e ela tem nome, ela tem uma história, ela tem uma identidade que ela, inclusive, resgata no final, e a gente percebe que a criança ganha voz. A criança que não estava sendo desejada, que teoricamente não teria direito à vida, ganha a vida por meio da eletricidade, ou seja, de artifício. Ela recebe o direito ao gosto de viver, sendo que ela não iria ter pelo desejo da própria mãe, e ela compreende que ela está numa versão muito melhor do que a sua própria mãe estaria, sendo que ela tinha uma personalidade muito perversa, muito egóica também, muito narcisista, em comparação com o pai dela também. Estou falando agora na questão da filha, né? E a filha, dentro do corpo da mãe, é uma mistura híbrida muito impossível da gente pensar. Então, assim, são coisas para mexer com o nosso inconsciente de uma maneira assim, como poderia ser o bebê falar em vez da mãe falar? Como poderia ser a vida dessa criança se a mãe realmente tivesse desejado ou se ela não tivesse desejado? A gente fica pensando nas duas possibilidades. Como seria essa gestação numa questão positiva, numa questão negativa? Qual era a função também do suicídio para se questionar na história, né? Porque o pai da Bella, né, o pai adotivo, né, o Mac Godwin, né, ele resgata a vida que ela outrora rejeitou. Então, ele age como uma espécie de um Deus todo. Você não tem direito de tirar a sua vida, porque eu vou lá e te devolvo. Te devolvo de um jeito que você não imaginava que receberia, mas eu te devolvo. Porque a vida é um presente, você irá vivê-la. Ele até fala, você já imaginou um mundo sem a Bella? Não dá para imaginar um mundo sem ela. Então, assim, cada vida importa, cada vida é necessária, cada vida ela é fantástica. E se a Vitória, né, a mãe deste bebê que é a Bella, retirou a sua própria vida, a gente não sabe quais foram as condições que levaram a esse fato, porque isso não mostra no filme. Mas o que dá a entender é que, através da psicanálise, numa linguagem psicanalítica, a gente descobre a cura pelo amor. Esse Godwin, que age como uma espécie de um deus, também foi, de certa forma, resultado de diversas pesquisas do seu próprio pai. Ele fez diversos experimentos nele. Nós estávamos no início do filme com a imagem preta e branca. Isso para mostrar o início do positivismo, do cientificismo, a questão do iluminismo. Então, esse contexto sócio-histórico importa também, porque antes a Bella estava no início de tudo, e era a razão acima da emoção. Para depois entrar na parte de Lisboa, por exemplo, e ganhar cores vivas, exuberantes, para mostrar também a questão do próprio sexo em si, da descoberta dela, dessa pulsão de vida que ela vive de forma tão intensa, para depois mudar de novo numa outra gradação, para ir no navio, né, uma concepção filosófica também da realidade. As cores diminuem de intensidade, porque tem um tom mais solene, para terminar, por exemplo, na questão da reviravolta dela, se transformando em médica, ocupando o espaço que outrora foi do seu pai,
para mostrar que ela também pode reproduzir o que ela é resultado, o que o pai foi resultado, ou seja, a manipulação. A gente consegue mudar a realidade e transformá-la em híbrida através das mudanças desses animais, através do castigo que ela fez para o seu ex-marido, através de uma realidade do falso real, de uma ilusão, de uma fantasia, através da semiótica e da linguística, mudar o nosso entorno. Então, eu fiz esse recorte que ficou bastante evidente para mim também, e naquele primeiro debate, eu só não falei por conta do tempo, agora que tem essa coisa, debate expansivo, eu pude falar o que ficou da minha impressão a primeira vez que eu assisti esse filme, que eu só assisti mesmo uma única vez. Mas já foi o suficiente para ficar impactada com muitas coisas, para ficar remoendo outras, porque é um aprendizado constante. E garanto que se eu assistisse novamente, novas coisas viriam, porque é um filme que dá para assistir inúmeras vezes e aprender diversas situações, né? Obrigada, viu, Sônia? Eu que agradeço, Mariana, a sua visão. Ela me leva para vários lugares. Assim. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, por eu ter essa conexão tão grande com o Ferenczi, eu sempre fiquei pensando, e é uma coisa que aparece em setting e aparece em livros, assim, que é aquela visão daquela criança num corpo de mulher. E isso colocando na questão do filme, mas muitas vezes levantado também na questão de traumas infantis, independente do sexo, né? E Ferenczi tem alguns textos muito importantes nesse sentido para mim, e uma das coisas que o filme me suscitou foi um texto dele que fala de uma diferença de linguagens entre criança e adulto, de que a criança tem a linguagem da ternura e o adulto tem a linguagem da sedução, e que a apresentação de um trauma na relação com a sexualidade se apresenta ali, que a criança está conversando com a linguagem dela e o adulto está interpretando com a linguagem dele. E daí se estabelece uma questão de trauma que pode ser muito bem elaborada na questão que Ferenczi traz a respeito de como o trauma se instala na visão da criança, né? Mas perpassando tudo isso, toda essa questão de como muitas... Eu fui buscar algumas informações a respeito do filme, logo depois que saiu, depois que eu assisti, e quanta gente falando sobre a quantidade de sexo no filme. E foi intencional, né? É intencional. Do tipo, o diretor não colocou aleatoriamente lá, a atriz não se permitiu estar naquela posição a respeito da dimensão do sexo à toa. É de que a gente precisa conversar sobre isso, né? Se a gente pegar a questão, a base freudiana, de uma maneira bem simplificada, Freud dizia que a gente tinha que lidar com duas coisas, a questão a questão sexual e a questão da agressividade. De alguma forma, nós, segundo a visão da psicanálise, a gente tem que lidar com isso o tempo todo. E de como muitas vezes a gente deixa de lidar com alguns assuntos, tornando-os tabus, e às vezes maquiando isso para que nós lidemos com isso de formas escusas. Então, por que não abrir o escopo de debate a respeito disso? Para quem acompanha a minha carreira na psicanálise, você sabe que eu tenho uma conexão muito grande com a psicanálise com adolescentes. E de como falar sobre determinadas coisas, muitas vezes, os tira de angústias assim que podem se tornar muito traumáticas em algum momento. E a questão da sexualidade é uma dessas questões, né? Não da sexualidade de uma forma malquista, uma sexualidade vulgar, mas de como ela é parte da nossa vida e de como ela exige uma certa responsabilidade, e não medo. Eu acho que o filme tem essa amplitude da gente trazer isso para um debate também, porque o que eu vi era muita gente falando, tem muita cena de sexo, tem muito isso, tem muito aquilo, mas dentro de um escopo, acho que foi extremamente intencional. Pegando um pouco o que a Clarice falou a respeito disso, é para a gente falar de ambiente, é para a gente falar das incidências que a gente tem na vida, de que nós falamos da nossa singularidade, mas nós somos seres coletivos.
e de que nós temos que falar de coisas que abrangem a estrutura coletiva dentro das nossas experiências. Então, essa visão de amplitude, a gente precisa cada vez falar mais sobre ela. A gente está em constante mudança. Se a gente ficar só olhando o mal-estar da época de Freud, a gente não vai conseguir nunca olhar para o nosso próprio mal-estar, da nossa própria época, que são as relações de angústias e tudo mais. Então, quando você traz essa coisa da Bela, como, o que poderia ter constituído o suicídio dela, por exemplo, abre para um outro espaço onde a gente deveria, sim, estar falando sobre as possibilidades que levaram ela até aquilo. E a gente, muitas vezes, não quer falar sobre coisas que são extremamente sérias na relação com a saúde mental. Então, é muito mais do que pensar o filme por alguns determinados pontos. Quando você traz uma fala ampla dessas, é legal que a gente pode ficar extraindo outras coisas e levar o debate para outros lugares que a gente não está esperando. Então, é isso que a psicanálise faz. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para escutar, além da escuta. A gente está aqui para escutar o que não está sendo dito. A psicanálise é sobre isso. Então, muito mais do que pensar assim, colocando na situação do filme. Tem a sinopse do filme? Tem. Mas, vamos olhar para tudo além daquela sinopse. Tudo que possa ser trazido. E o filme tem muitas nuances que podem ser exploradas. Então, essa amplitude dessa organização é muito boa, Mariana. Obrigado por ter compartilhado. Alessandra, obrigada a você. E só para fazer uma ponte com a Ofélia, do Hamlet, ela morre na água. A Ofélia, ela tem uma morte feminina, e a Vitória também morre na água, mas não é uma morte tão feminina, porque foi drástica. E a água, ela pode simbolizar a vida e a morte. E ela morre grávida. Então, tem, assim, ela volta para... Ela não dá a possibilidade da vida que está dentro dela também crescer, também surgir. Ela corta duas vidas, e uma vida que estava dentro dela também se alimentava da água. E a gente vê, assim, a queda dela, né, daquela ponte, como uma coisa muito brutal. E no histórico da Vitória, quando a Bela descobre como que era a vida dela passada, ela via a coisa pesada que era em si. Um marido que dominava, que vivia sendo perverso com os seus empregados, que provavelmente deixavam uma situação um pouco submissa. Então, esse recorte que você muito bem disse aí, investigar o passado dela, daria margem para uma outra situação. Quando nós discutimos aquele filme Um Filho, que abordou a temática do suicídio, muitas mãozinhas levantaram para externalizar algo que impacta, que comove, move a gente. Então, o filme é pulsão de vida, pulsão de morte, o tempo todo, com duas temáticas que são repulsivas pela sociedade. A temática do suicídio e a do sexo. Dois tabus que a gente sempre vai analisar, questionar, principalmente em tempos nos quais a sociedade ainda requer um pouco mais do conservadorismo para transmitir uma certa moral que nunca existiu de forma plena. Então, colocando a mulher nesse ponto, gera muitas questões. Obrigada, viu, Sandra? E eu que agradeço. Leise, vamos lá? Professor, o senhor até voltou a falar sobre a questão do ambiente, porque também chamou a atenção. Eu que em nenhum momento eu tinha conseguido perceber a questão do suicídio como ela não querer a maternidade, mas eu me levou a perceber esse ambiente adoecedor que era a vida dela com aquele marido, né? E uma necessidade enorme dele castrá-la sexualmente. Tanto que no retorno dela, a primeira coisa que ele tenta fazer como seria operar, né, as partes dela para que isso não voltasse a acontecer. Então, assim, eu não percebi que não era um desejo dela a maternidade, mas talvez ela não quisesse que a filha passasse também por aquilo, não sei, foi o que mais ou menos me veio. E outra coisa que chamou a atenção
foi muito a relação afetiva com os homens. Normalmente é uma relação onde a mulher é mais dependente do que o homem, né? E a mulher fica mais apaixonada. E ela se mostrou tão livre que o outro lá enlouqueceu por ela, né? Então, isso vem para a gente, o quanto que às vezes a gente tem medo de perder, a forma como nós fomos construindo as nossas relações de amor, essa relação de posse, o medo, às vezes, de nós sermos nós mesmos, ou então permitir que nossos desejos venham a fluir, por medo de perder alguém, né? E aí ela mostra que ela não tem esse apego, que ela não tem esse medo, e o quanto que o outro também se torna, enquanto a pessoa se torna interessante quando ela é ela mesma, quando ela é uma pessoa livre, né? Então isso, por exemplo, veio para mim. E também essa questão da sexualidade que a gente traz como esse tabu, a sexualidade feminina, a questão da masturbação. Eu, particularmente, nunca tinha visto nada assim tão, como você falou, com tantas cenas, né, com isso tão evidente. E eu percebi que, de repente, isso também não é motivo para que alguém não goste de uma mulher, por mais que isso se coloque na sociedade, né, da mulher vulgar, da mulher, como você falou, ele não tratou desse jeito, mas ela passou por uma prostituição, ela passou por várias coisas que ainda são muito pesadas para a mulher, né, ela traz muito esse rótulo. Eu não estou dizendo que é certo ou errado, ou que tenha que fazer nada disso, mas eu percebi que quando se tem um gostar verdadeiro, independe do que você faz, a pessoa vai gostar pelo que você é, né? Não por tudo que a gente faz, ou então os vários personagens que se criam para que alguém goste mais ou menos de você, né? Então, essa coragem, o filme fala também dessa coragem feminina, né? Então, esses pontos, assim, me marcaram bastante. Então, ótima fala. Eu acho que a psicanálise ela se vale de uma série de outras coisas, de outros elementos que vão além da própria psicanálise. A semiótica é uma delas. É interessante que vocês estejam na jornada percebendo que a palavra, ela muitas vezes dá lugar para outras situações, para outras coisas. A construção do filme, por exemplo, a gente está falando bastante de conservadorismo, de patriarcado, porque é a proposta do filme, é um filme crítico sobre isso. Não necessariamente é algo que a gente tenha que impor para nós mesmos. Isso aí é para trazer uma visão de como nós nos sentiríamos nos colocando naquele lugar. E a base crítica do cinema, ela é importante exatamente porque nos tira de determinados lugares de conforto. Nem que seja para nós estarmos olhando por uma outra perspectiva e percebendo que a perspectiva que nós tínhamos antes ainda é a perspectiva que nós queremos manter. E está tudo bem com isso. Então, a gente tem que entender que é um construto ali visual, estético, de uma montagem que permeia passar uma mensagem sobre determinada coisa. Então, quando a gente fala de visões semióticas, por exemplo, a respeito do que acontecia lá, o sexo também tem essa percepção de que nos mostrar. E uma das coisas que eu ouvi de um aluno foi: no início me deixou desconfortável, uma aluna disse, no início me deixou desconfortável, e no final do filme isso já estava normalizado para mim, porque eu percebi a intenção do filme. A intenção do filme não era me chocar. A intenção do filme é dizer: existe um lugar para isso na nossa vida. E existe um lugar para isso, principalmente na vida da mulher. Então, existem essas percepções diversas que o cinema vai trazer para a gente, e a palavra, além da palavra, a psicanálise vai lidar com isso de várias formas. A Cleice trouxe uma coisa muito importante que é muito pertinente no set analítico, que são pessoas que começam a se dedicar a uma relação, a um relacionamento, a um apaixonamento, e, de repente, uma dessas duas pessoas, conforme esse relacionamento vai se desenvolvendo, ela acaba querendo destituir o fato real do apaixonamento. Então, muitas vezes eu me apaixono por alguém e essa pessoa tem algo que a gente chama de diferente, mas conforme a relação vai se desenvolvendo, o outro vai lá e vai submeter essa outra pessoa à própria necessidade, destituindo a pessoa daquilo que lhe faz tão particular. E aí, no set analítico, a gente vai fazer um resgate disso, porque isso é trazido. Por que ele não gosta mais de mim do jeito que eu era antes? Por que ela não gosta de mim do jeito que eu era antes?
Porque agora eu só faço as coisas do jeito que o meu parceiro, do jeito que a minha parceira querem fazer. Eu também tenho o meu desejo, também tenho o meu querer. E dentro da análise, nós vamos acolher tudo isso que seja trazido. Por quê? Porque muitas vezes a gente se apaixona por algo que a gente gostaria de se tornar. E ao não nos tornarmos, a gente quer destruir essa coisa. E no setting analítico, isso é muito, muito, muito presente. Esse discurso de resgate, esse discurso de eu gostaria de ser um pouco do que eu era antes. E eu acho que o filme permeia todo esse debate dentro de uma amplitude em que a gente também sai de lá pensando, cara, qual é o meu desejo? O que eu quero? Se essa figura se colocou sobre o próprio desejo da maneira que se colocou, talvez eu também possa. E o cinema tem essa magia de fazer isso conosco, de nos colocar num determinado movimento que a gente não esperava. Então, amplitudes, pensar o plural, pensar as visões diferentes que uma peça cinematográfica de fantasia possa vir a trazer para a gente a parte de um processo. Tatá, vamos lá? Tatá, Tata. Tata? Tá. Ah, então tá bom. Boa noite, pessoal. Algumas coisas ficaram na minha cabeça desde a primeira vez que eu assisti algumas vezes já, porque algumas são mais voltadas ao que a gente considera dentro da estrutura de neurose, mas se a gente for começar a pensar um pouco na abrangência da psicanálise em si, a gente começa a pensar em estruturas. E nesse começo do filme, ele permeia uma estrutura ali psicótica de descolamento da realidade, e até mesmo beirando ali a quarta estrutura que hoje se fala muito, que é a autista contígua. Tem algumas cenas, principalmente no andar nas pontas dos pés, de algumas coisas que são relacionadas a um masking hoje, que existe muito, que se fala muito hoje em dia sobre essas características que estão muito em voga, que até uma parte desse filme, uma metade, digamos assim, não existe um questionamento desse personagem a respeito dessas questões, que é o que vai diferenciar um pouco da estrutura psicótica para a estrutura neurótica, esse questionar-se, né? Trazer esse questionamento do que é validável ou não a respeito daquilo que eu entrego enquanto comportamento ou pensamento, enfim. E a partir de uma virada de chave, que eu acho que é o que mais me causou, assim, um choque, eu acredito, ela começa a se questionar, que foi no momento onde ela está dentro do navio e que ela vê as crianças, e existe um questionamento bastante pertinente na psicanálise do que é instinto materno e o que não é necessariamente instinto, se existe, se não existe esse instinto materno, porque apesar de tudo, ela, né, o corpo fisiológico dela responde a uma gestação que houve, mas o cérebro dela não, o cérebro corresponde a essa criança, então existe essa dualidade dentro dela, e ao mesmo tempo ela começa a se questionar, e há essa transição, existe essa... É quase que perceptível, assim, a transição das estruturas ali, né, que é uma coisa que no começo da clínica é algo que a gente tem muita dificuldade de identificar a transição, a transitoriedade entre estruturas, e que acontece naturalmente ao longo de um tratamento psicanalítico. E ali é perceptível que existe um momento onde ela é impactada com algo, que ela começa a questionar-se, que ela tem ali uma ruptura de fato e começa a ter menos descolamento, apesar de ainda manifestar os descolamentos. Até no final do filme, com os animais todos trocados ali, querendo ou não uma representação desse descolamento, mas ainda assim, retornando um pouco para esse questionar-se, para migrar ou transitoriar mais com as outras estruturas. Então, essa questão de estruturas, para mim, marcou bastante. Outras coisas que me chamam a atenção, questão de cores dentro do filme, que tem muito essa questão de o preto e branco para um momento onde você ainda não tem tanto contato com uma realidade, né? A personagem ali com menos contato com a realidade, então em preto e branco, e também parando para pensar no desenvolvimento de córnea, no desenvolvimento de bastonetes da parte fisiológica mesmo, uma criança até os 6 meses enxerga em preto e branco, né? Então você traz também ali uma estrutura que, ao mesmo tempo que está se mostrando a mulher com o cérebro de criança, está se mostrando o desenvolvimento dessa criança no todo,
né? Então, é perceptível que essa dualidade ela se manifesta o tempo inteiro. O conhecer o próprio corpo, apesar de já conhecer, o reconhecer-se enquanto mulher e quanto vontades, apesar de já conhecer, o fato de, por exemplo, na questão de estruturas do Jung, a mais onírica, tem aquelas fases do Jung, eu não lembro exatamente os nomes, mas, por exemplo, quando tem uma determinada fase do sonho, ela é normalmente mais fria, e daí tem aquele momento que acompanha ali numa cronologia, esse exato momento também que acontece, um momento em Paris, lá, com neve, mais frio também. Então é trazido muita coisa de teoria para dentro desse filme, teoria psicanalítica, de fato, e é trazido muita coisa de teoria de cor, de teoria de design, de desenho, até de moda, assim, da parte de como começou a moda, como era, como se desenvolveu no longo da vida, porque ela vai acompanhando isso. Até tem um momento onde ela está no hotel, que ela sai vestida, com uma roupagem toda colorida e um óculos super moderno para caracterizar uma mudança de onde ela não está mais no passado, mas vivendo um presente bem futurista, se colocando num momento onde ela está se projetando para um futuro, mudando o pensamento, que é uma coisa super atual, contemporânea da mulher hoje no mundo. Ela se põe, se posiciona enquanto uma mulher voltada para o futuro, voltada para a sociedade, voltada para o que ela decide fazer de si, né? E engraçado outro ponto sobre a viagem que ela faz, em que o homem se coloca na posição de repente, estar mais dramatizando a questão do que necessariamente ela, e essa posição invertida sobre os questionamentos que se fazem a respeito na sociedade em geral do que a mulher pode ou não pode fazer, do que é permitido e o que não é permitido, e a contraposição entre o homem com quem ela viaja, que supostamente não é o homem para a vida, e o homem que escolheu ela não tendo nenhum questionamento para ela. Então, as duas posições de o que é permitido sob o olhar de quem, né? São muitos pontos assim que me chamaram bastante atenção, mas esses são, acho que, os que mais gritaram para mim. Então, mas é por isso que eu acho legal esse espaço, porque acho que você trouxe algumas coisas aqui, Tatá, que eu não acho que a gente conversou sobre. Eu acho que quando você traz a Melanie Klein da maneira que você trouxe, falando de posições, por exemplo, eu vou até ver o filme de novo sobre uma outra perspectiva, porque falar dessa construção, quando a gente fala de semiótica, por exemplo, quando a gente fala de cores, quando a gente fala de cultura de uma forma geral, acaba se abrindo espaços dentro de espaços, dentro de espaços, dentro de espaços. E quando você fala sobre posições a respeito da mulher, de como ela se posicionava ali, eu lembro que uma das discussões que eu acho que nós tivemos no encontro anterior era um pouco sobre quem seria, no início do filme, quem seria id, quem seria ego e quem seria superego. E essa é a importância da gente fazer essa coisa selvagem, a gente trazer conceitos dentro do que a gente está falando que possam ser abarcados também pelos estudantes que estão começando na jornada. A gente está falando de primeira tópica e segunda tópica complementares entre si, e de como isso pode ser abrangente dentro de um espectro geral. Você falou do Jung, por exemplo, a gente pode falar de arquétipos ali pra caramba. E a gente pode falar também de inconsciente coletivo. O Jung não é um psicanalista, ele é um psicólogo analítico, mas ele tem fundamentação primária dentro da constituição da psicanálise no desenvolvimento com Freud. Então, por mais que ele não seja um psicanalista e nós não estejamos estudando, é fato que ele é pertinente que ele faça parte do nosso contexto de conhecimento. Então, quando a gente pega uma amplitude dessa, a gente demonstra como a psicanálise funciona, que é sobre pluralidades, que é sobre culturas, que é sobre conhecimento aberto e expansivo. Então, a gente está falando de uma série de outras coisas que poderiam estar assim elencadas e talvez o diretor nunca tenha pensado nisso. Mas essa é a graça da coisa. É aí que está o sabor da gente poder interpretar as coisas.
sabe? Trazer uma nova... A Tatá fez a mesma coisa, eu vou ter que ver o filme de novo. Ela fez a mesma coisa com alguém que fez algo quando a gente assistiu Ilha do Medo. E uma coisa que algum dos estudantes falou no final do encontro, eu falei, cara, eu preciso ver o filme de novo. Porque a visão que essa pessoa está trazendo é completamente diferente. Então, quando ela traz dessa maneira, de uma maneira, assim, de uma forma em que há uma expansividade desse aprendizado, é muito rico. Por isso que a gente tem que aproveitar esses espaços de trocas e de conhecimento, porque acaba abrindo um escopo que a gente nem estava pensando. Então, obrigado demais, Tatá, por ter trazido as suas impressões, e traga sempre, tá? Sempre que E possível. até uma coisa, Sandra, você comentou, né, sobre psicanálise selvagem, eu acho que é muito esse o cuidado também, porque aqui, igual você falou, a gente pode aprofundar e trazer visões, e trazer várias interpretações, e trazer outras formas de leitura, mas é justamente quando a gente vai falar de clínica, assim, trazendo um pouco mais para dentro de clínica, é o discurso que importa. Não importa exatamente somente essa interpretação ela vai ter que estar contida nesse discurso. Então, não necessariamente tudo que a gente está trazendo aqui pode ser, mas ela só vai ter validação se no discurso daquele analisando também tiver. Porque a gente pode, igual a gente fez aqui, tem várias formas da gente interpretar isso, porque depende do olhar que cada um imprime nisso. E se a gente faz isso de uma forma selvagem, como a gente está fazendo aqui, a interpretação pode se perder também, usando até uma imagem do filme, pode se perder no oceano, né? Total. Mas, assim, eu insisto um pouco mais dessa abertura tão importante que vocês fazem aqui, que é o exercício da fantasia. A fantasia ela é fundamental para a psicanálise. Eu estou me repetindo em algumas coisas porque tem turmas aqui variadas, assim, tem algumas que já tiveram contato com o Freud raiz e tem alguns que já estão olhando para o Freud mais pós, além do princípio do prazer. E qual é a grande dialética, qual é o grande dilema da psicanálise dentro do estudo em si? É que a gente estuda aquilo e a gente pensa, será que aquilo é aplicável? Será que todo esse ferramental proposto por Freud ele é aplicável? E a gente começa a ter uma conexão melhor com isso quando a gente faz a nossa própria análise, quando a gente está em análise com um analista e começa a se observar dentro do processo e começa a perceber que alguma coisa está mexendo em nós a partir dessa dinâmica do que eu estou aprendendo. Então, a clínica, ela é uma clínica de elaborações, ela é uma clínica de botar a mão na massa, ela é uma clínica de experiência. Então, a gente se repete muito em algumas palavras, mas elas são importantes no início da jornada e elas vão durar, assim, para o restante todo da jornada. E parte do contexto da cultura é a elaboração dessas fantasias. A gente vai trazendo conceito aqui, ali. O que a gente faz aqui na IPC? A gente está tentando preparar vocês para um mercado e daqui a pouco, depois dessa primeira fase da jornada, ele vai ser punk. Porque esse é o primeiro trecho de algo que não vai parar mais. Se vocês terminarem aqui a IPC e for fazer uma pós aí, não sei o quê, a cada aula da pós vocês vão sair com uma bibliografia gigante para vocês lerem. E se vocês não começarem a construir filtros sobre o que interessa para vocês ou não, vocês vão ficar assim, cara, tem coisa demais, eu não vou dar conta. E vocês vão dar conta a partir do momento que vocês entendam que a jornada é uma jornada que não vai parar. O que eu posso dizer da jornada? A jornada é maravilhosa, mas é uma jornada de extrema dedicação, extrema construção de angústias e desapropriação das mesmas angústias e criação de novas angústias. Então a gente fica o tempo todo assim falando sobre essas coisas por essa importância. E os filmes, esse evento que a gente faz, ele suscita isso. A gente pode brincar com a fantasia. E uma visão como a da Tatá pode se organizar junto com a visão do Adriano, que vai falar com a gente agora nesse processo. Então, as percepções de vocês são extremamente importantes. E se abram aí para a psicanálise, porque tem muita coisa para fazer ainda. Então, obrigado demais, Tatá. Traga sempre que possível suas ideias para cá. Adriano, vamos lá? Ok, boa noite, pessoal. Boa noite. Eu acho sensacional esse momento, porque eu estou agora entrando nesse mundo de psicanálise, a minha formação é em filosofia. Mas, assim, à medida que cada um vai falando, vai brotando, assim, na minha cabeça, coisas assim, pô,
que coisa louca e tal. E eu não consigo fazer isso fora daqui. Interessante. Aí eu acho que a importância do psicanalista está entre seus pares, né? Porque é um momento que a gente, quando a Tatá falou, você falou, começa a surgir coisas aqui, assim, loucas, né? E eu, apesar de estar, eu comecei agora na T28, mas eu já estou lendo já tem um tempo atrás, e desde que eu comecei a ler, eu nem durmo direito. Eu acho que não estou sabendo filtrar esses negócios aí, né, Sandro? Mas, voltando, então, esses momentos são assim, muito importantes para mim, e eu acho que é quase que terapêutico, né? Agora, com relação ao filme, eu tenho uma cena que me chamou muita atenção, que é o final do filme, mas eu vou voltar lá atrás. Você falou uma coisa, eu acho que a Bela, ela, no início lá, é o desejo puro, né? E aí vem passando por toda aquela história, o contexto social, as relações sociais, o crescimento todo. Quando ela chega ao final daquela última cena do filme, que me chamou a atenção, foi a última cena do filme. Ela está sentada, a expressão facial dela é outra, cada personagem da vida dela está num espaço ali, naquele jardim, cada um está num espaço. Aquela amiga está sentada ao lado, o ex-marido está pastando ali, literalmente, né? E cada um está numa cena. E eu fiquei pensando assim, o desejo puro vem um contexto social e ela teve que se enquadrar, e aí ela já está preocupada, um discurso sério de poder fazer a avaliação, o teste para o curso dela, para a medicina, ou seja, o sofrimento, a vida, o cotidiano da vida e tudo aquilo que implica na formatação da vida do ser humano. Então, esse processo, assim, eu achei interessante essa última cena, porque parece que foge, tudo vinha fora de um padrão. Aí chega na última cena, acaba uma cena dentro de um padrão. E aí, se é positivo ou negativo, não sei. Assim, uma outra coisa que também me chama a atenção é que quando ela coloca aquelas questões, ela está conversando com aquela senhora no navio, que ela vai falar da masturbação, o quanto é bom, e ela teve o conhecimento, o acesso à alegria, à felicidade pura, alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu estou lendo aquelas publicações pré-psicanalíticas lá do Freud, e assim, eu não sei o que vem para frente, né? Eu fico vendo algum vídeo, alguma coisa, mas assim, eu falei, esse cara é louco também, né? Eu já tinha ouvido falar e algumas palestras e tal dessa posição do Freud em relação às mulheres, mas aí ele coloca, por exemplo, tem um trechinho que ele coloca aqui, que é a angústia das mulheres decorrente do coitus interruptus. E ele coloca a mulher como submissa ao prazer. A mulher precisa necessariamente do homem para a questão do prazer, e aí vai contra aquela questão lá, né? Ela encontrou alegria sozinha lá, mas aí o Freud coloca aqui, coloca a mulher nessa questão de submissão ao homem para ter prazer. Eu acho que dá para fazer essa relação, né? É uma própria crítica ao Freud. Eu não sei se eu estou sendo ousado demais e nesse sentido. É isso. Eu acho extremamente pertinente e totalmente de acordo com o filme, Adriano. Sobre o Freud e a relação dele com a posição a respeito das mulheres, eu lembro que ele estava fazendo uma aula um tempo atrás, não na IPC, num outro espaço, e uma estudante falou assim para mim, nossa, não acredito que você gosta desse boy lixo. E é mais ou menos uma percepção do mal-estar da atualidade, sabe? Que Freud foi um cara do seu tempo, da época dele. E a mulher era colocada na posição que era colocada por uma questão de sociedade. E a gente tem que olhar as coisas do jeito que elas são, no mal-estar de sua época. Eu sempre vou repetir isso. O mal-estar da época de Freud era isso que tinha. E ele já foi aquele cara que falou assim, gente, vamos aqui, vamos reunir um monte de médicos que eu tenho um negócio para falar. A criança tem sexualidade, entende? Tem mérito pra caramba isso que ele fez, porque, ele foi apedrejado até não poder mais. Vamos falar sobre uma sexualidade infantil. Então, se a gente ficar atento só a esse ponto, que são as incidências, mais uma vez, as coisas estão conectadas, das incidências do ambiente e da sociedade e do mal-estar de sua época,
a gente se perde um pouco no processo. A gente também tem que ver o que foi feito de positivo. Não dá para a gente simplesmente colocar ali como se ele tivesse que ter falado alguma coisa. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Depois da jornada de vocês, tem um carinha chamado Sandor Ferenczi. E aí vocês vão ver que foi um parceiro de Freud. Eu sou fanático pelo cara, tem um curso nosso paralelo ali, que ele falou assim, Freudão, é o seguinte, mulher tem que sentir prazer, meu amigo. E ele foi taxado como louco. O resumão da história foi esse. Mas a gente tem que se apropriar disso que o dilema que é trazido pelo mal-estar da época de Freud é apresentado. E o ambiente faz todo o diferencial nisso. O ambiente e a sociedade, como ela foi constituída na época, faz toda a diferença nesse processo. Uma coisa que você trouxe agora a respeito do filme é uma coisa que eu observei e para mim faz todo sentido. Para mim é uma grande analogia do desenvolvimento do ser humano de uma forma saudável que acontece. Por mais incrível que possa parecer. A gente está falando de uma criança, mesmo que é um corpo de mulher, é uma criança, ela está sendo revestida de afeto, e aí tá a Melanie Klein, ela está sendo revestida de afeto de uma forma suficiente, a ponto de ela poder fazer as próprias escolhas quando ela tenha que fazer. Ela decidiu ir com o boy lixo dela lá, para viagem, para ter as experiências. E a partir do momento que ela teve as experiências dela, o que acontece? Para mim, aquela última cena é um amálgama de um sujeito em sua completude, que eu suporto isso aqui. A gente não está fazendo nada na psicanálise além de auxiliar o sujeito a que ele possa suportar as próprias angústias. É isso, a gente vai dar força para ele, a gente vai auxiliá-lo a se reencontrar com ele mesmo, na percepção de, eu consigo fazer isso, cara, sozinho. De vez em quando eu vou precisar de uma ajuda, mas eu consigo fazer isso sozinho. Porque a vida não é fácil, porque a gente tem uma idealização inicial, porque a sociedade vai colocar uma coisa para nós que não faz parte, muitas vezes, do nosso desejo. E lá, no final, a gente tem que estar ali, desenvolvendo alguma coisa. É a relação do suportar. O suportar, a palavra como suportar, carregar alguma coisa, mas o suportar também de, vai ter dia ruim, vai ter dia bom, e a gente vai continuar, e a vida é essa, e vai ser legal. Eu vou suportar isso da melhor forma possível. De vez em quando eu vou te pedir uma ajuda para dar essa suportada. E aí eu vou, com isso, com esse revestimento de afetos, com essa suficiência que o pai e a mãe, que o cuidador dá, eu posso fazer melhores escolhas, eu posso escolher melhor um parceiro, eu posso tentar entender que ele não vai me completar efetivamente, que eu sou um ser individual, e que nós dois juntos, dentro da nossa individualidade, a gente soma e é plural. Então, para mim, o filme ele é simplesmente uma grande demonstração de como a gente pode se tornar saudável a partir de uma apropriação de desejo e a partir de um espaço inicial afetuoso que seja de acordo com uma suficiência. Por isso que é tão importante a gente falar da psicanálise com crianças, mesmo falando com adulto. No set analítico, o que a gente vai buscar é a criança no adulto. Melanie Klein, a gente vai tentar entender o que esse garoto que está ali sendo apresentado, que vai dizer, eu não lembro direito o que aconteceu na minha infância, mas eu acho que foi mais ou menos assim, independente de ser uma fantasia, é a maneira que esse sujeito entende a infância dele. Porque sempre vai haver alguma coisa que possa estar ali dentro de um resquício de sofrimento. E aí acolher isso, e mais uma vez eu trago Ferenczi para cá, auxiliar num testemunho daquilo que traz dor para ele. O psicanalista tem essa função de aceitar esse testemunho dessa dor, que muitas vezes a gente não sabe o que é. Mas no set analítico ela aparece. Então, quando você traz isso a respeito dessa constituição de prazer, eu sou um bebê, eu sinto prazer, eu sou todo prazer, meu corpo é prazer. Eu preciso ser investido de um determinado afeto, e a partir desse determinado afeto, eu vou constituindo as minhas relações a partir de uma forma em que os cuidadores nos deem algum tipo de suficiência para suportar as coisas a partir dali.
Por isso é tão importante a criança no adulto. Por isso que é tão importante essa revisita no set analítico à criança que está ali na nossa frente. E é mágico, não mágico no sentido, é maravilhoso você escutar essa pessoa trazendo aqueles afetos que estão lá represados e soterrados há tanto tempo. E você começa a perceber que na própria fala daquela pessoa, ela está se autorizando a sentir aquilo. É fantástico. Então não tem nada de sabe, fora de um contexto. Existe todo o contexto da psicanálise, todo um ferramental que a gente utiliza exatamente para criar um espaço, uma oportunidade daquele sujeito se revisitar. Agora, sobre novas experiências. Agora ele é um adulto, ele passou por várias experiências. Eu vou olhar para tudo aquilo que eu achava que era imutável na minha infância e vou dizer assim, caramba, não é. Era outra coisa, pode ser diferente. Eu tinha uma visão infantilizada da coisa. Eu vou respeitar esse afeto, mas agora, como adulto, talvez eu possa perdoar, talvez eu possa olhar de uma outra maneira, talvez eu possa ir até aquela pessoa que fez aquilo comigo, que elaborou aquilo comigo, que falou aquilo para mim, e ter uma relação diferente com ela. É isso. Constituição de setting é isso. É a gente auxiliar o indivíduo a se suportar. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Desculpe o meu discursinho aí, mas a sua fala me suscitou tudo isso. E como a gente tem esse espaço para passar essas informações, que muitas vezes fica meio que a gente estuda a psicanálise no início da jornada e fala, mas será? Associação livre, será que esse negócio existe? Existe. Existe pra caramba. Com uma constituição de afeto, com uma constituição de empatia com os nossos analisantes, é maravilhoso. É transformador. Roberta, vamos lá? Oi, professor. Boa noite a todos. Não fale mal de Freudinho. Não... Tô brincando. Não, é brincadeira. Mas olha só, professor, é interessante, né, que depois da contribuição de Freud, os outros teóricos vieram, né, com um manejo e uma estrutura muito mais sólida, né? O Freud é aquele mesmo à frente da sua época que veio para contribuir, e depois a gente foi elaborando, né, os psicanalistas, os teóricos da época. Mas olha só, professor, a Tatá trouxe, né, uma questão das cores, das texturas, e não sei se todos conhecem, né, sobre a direção. O diretor, ele dá muita identidade dele no filme. Ele flerta muito com o surrealismo. Então, é por isso que ele traz essas cores, as texturas, ele traz essa passagem de tempo, essa construção. Então, não é por acaso, claro, tem todo esse olhar nosso psicanalítico, né, das teorias, mas ele é muito a identidade da própria direção. Então, ele não faria alguma coisa diferente se não fosse assim, de forma estranha, entre aspas, que eu não considero como estranho, né? Eu não senti estranheza, porque eu já estou nesse olhar da psicanálise já tem algum tempo, e também da direção. Mas vamos falar da criatura se tornando a criadora, né? Vamos eu quero pegar, como muito já se falou, para eu não ser repetitiva, eu fiz alguns questionamentos sobre o próprio experimento do Sr. God, né, que é o vitoriano, ele que cria a Bela, né? Então, como a gente sabe que nós somos seres de livre-arbítrio, que não existe um desenvolvimento da nossa estrutura para com o outro sem uma existência com intervenções, que a gente precisa sair desse mundo, né, o mundo nosso, e buscar os nossos desejos, para nós relacionarmos e assim cunharmos quem somos, né? Então, e fica meu questionamento, né? E aí, a partir desse pensamento do Sr. God, ao criar a Bela, eu comecei a me questionar quem nós seríamos, eu digo nós em todos, né? Não só a Bela, quem nós seríamos se pudéssemos começar de novo?
quem nós seríamos se houvesse um rebote, né, do nosso cérebro e pudéssemos reiniciá-lo sem carregar traumas, convenções sociais, as intervenções de crenças, gêneros e comparações, né? Então, é tudo que perpassa pela construção da Bela. Ela é a criatura, primeiro ela é a criatura e depois ela vai tendo a consciência, ela é id total, né? E depois ela vai ali no superego, ela vai nesses próprios questionamentos e ela vai passando pelas fases psicossociais, psicossexuais de Freud, né? Que tudo já foi falado, tudo já foi construído aqui por nós, né? Nesses dois momentos. E aí, professor, fica uma provocação no tema do filme, né? Que é pobres criaturas, né? Aí eu coloquei assim, pobre de nós, criaturas, né? Pobre de nós num contexto geral de seres humanos, né? Uma brincadeira de forma simbólica para a gente levantar essas reflexões do fato da gente não ser da nossa construção que também é vista pelo outro, né? A gente e Lacan fala muito disso, Freud fala muito disso, né? O que seríamos nós sem o outro, né? O outro com O maiúsculo e o outro, os outros do nosso dia a dia, do nosso entorno, das nossas relações sociais, de trabalhos, né? Enfim, por onde a gente caminha. Essa é a minha contribuição. Eu fiz algumas anotaçõezinhas, professor. Excelente, Roberto. Eu acho que você já colocou, você montou um triplex na minha mente, pensando se eu pudesse dar um reboot na minha vida. Como é que seria? Mas isso vai permear minha fantasia aqui durante um bom tempo, provavelmente. Mas se a gente pensar assim, Bela como id, como o Adriano trouxe, é importante a gente pensar na tópica freudiana de id, ego, superego, porque ela traz uma relação importantíssima que a gente leve como psicanalistas, que é nós como um ser que é prazer puro, a relação com o id, e daí com as nossas organizações a gente desenvolve um ego para uma relação com o outro. E a partir de um determinado momento, mesmo eu tendo essa busca de prazer constante e a organização com a realidade, eu sofro um interlúdio, eu sofro um corte, em que haverá um regramento que eu também vou precisar seguir. Isso na constituição de um superego. Então, eu era prazer puro, e se nós fôssemos prazer puro o tempo todo, o que seria? A gente brinca do id correndo pelado na praia o tempo todo. A gente só vai fazer o que a gente quer. O bebê, ele está ali, tudo bem, ele pode ser isso. Ele ainda não tem uma organização biológica e psíquica para saber que existem regras, para saber que eu sou um ser individual, eu sou uma coisa junto com todo mundo. Tudo é uma coisa só. Então, o id é isso. O id, essa relação com o prazer, é isso. É por isso, professor, que não existe um desenvolvimento sem uma existência com intervenções, a castração. Exato. Perfeito. Então, para quem está olhando para isso dessa forma, Bela era id, e aí ela vai sofrer as primeiras castrações, as primeiras frustrações, o desenvolvimento das próprias responsabilidades sobre o próprio destino, sobre as próprias escolhas. Então, o filme passa por vários momentos dessa construção a partir daí. Mas, respondendo um pouquinho da provocação da Roberta, nós não podemos ser id o tempo todo, porque eu sou id para mim, vocês são id para vocês. E aí eu trago, e eu sempre vou falar sobre essas situações, porque elas incidem sobre os maus estares aos quais a gente é suscetível durante as vivências de cada um de nós, que é a relação que Freud traz de que a gente precisa controlar um impulso sexual e a gente também tem que controlar a nossa agressividade. Sem esse controle dessas duas coisas, nós não existiríamos. Por quê? Porque a gente tem uma vontade sexual, e seja ela qual for, a gente tem que lidar com isso de algum jeito. Daí moral, costumes, acontece tudo isso para a gente reprimir isso. Só que até que ponto a gente consegue reprimir?
No set analítico, a gente vai falar sobre isso. Sabe? Tá legal, eu aguento, mas podia ser melhor. E a agressividade, a gente lida com ela o tempo todo. Sabe? Se pegar coisas simples, como, por exemplo, videogames, é gente matando gente o tempo todo. Sabe? São construções que a gente precisa começar a abrir o olhar para o que acontece ao nosso redor, ao nosso ambiente. As relações que a gente tem em uma constituição da sexualidade e a constituições que a gente tem a respeito de agressividade, elas estão ali o tempo todo permeando o nosso ser. Quantas vezes um cara fecha a gente no trânsito, sobe aquela coisa? Isso é agressividade. Só que a gente não pode ir lá e matar o cara. A gente não pode pegar uma barra de metal e ir lá dar na cabeça do cara. Tem regras. Sabe? Vi uma pessoa, tive um impulso numa relação com alguma coisa que instintiva minha com a minha sexualidade. Eu não posso ir ali e tomar aquela pessoa. Existem regras. E o tempo todo a gente está lidando com isso. No set analítico a gente vai poder falar sobre essas coisas. E tudo isso, sociedade, trabalho, religião, tudo isso vai incidir sobre nós de uma forma em que a gente vai ter que lidar com isso de uma maneira ou de outra. Então, ampliem esse espectro sobre essas duas coisas, porque elas vão aparecer no set analítico. Não dá para ser id o tempo todo. Mas a gente tem que ter um bom equilíbrio entre as nossas buscas de prazer, o que nos constitui como buscas de necessidade de realização na figura de um ego, e daquilo que vai nos castrar na figura de um superego. Existem regras. E quanto mais a gente equilibra essas três instâncias da segunda tópica, melhor a gente vai lidar com as frustrações da vida. É isso que a gente busca no setting. Quer complementar com alguma coisa, Roberta? E a gente consegue entender isso dentro do set terapêutico, né, através dos nossos atos falhos, do que escapa, né? A gente consegue elaborar melhor, consegue trabalhar melhor isso, esse nosso lado selvagem que todos temos, né? Às vezes, algum momento na questão da sexualidade, né? Na questão da nossa libido, na questão da onde a gente está direcionando, da onde a gente está se fixando, né? Ou da onde a gente está obsessivo para qual questões, né? Tem pessoas que trabalham excessivamente, tem pessoas que dão fuga através dos vícios e outras coisas mais relacionadas, que não é só o sexo, né? É relacionado a vícios em geral, a tudo. É isso, professor. Ótimo, Roberta. A Bela, na verdade, assim, pegando o gancho do filme, tem um momento no filme que ela descobre que ela pode se construir o seu próprio prazer, e ela fala, por que as pessoas não fazem isso o tempo todo? Gente, só que aí eu vou lembrar do Clóvis de Barros com a história dele da pamonha. Não sei se vocês já ouviram. Se vocês puderem, procurem isso. Inédita Pamonha. Clóvis de Barros, filósofo, um professor que eu tive, fantástico. Ele fala, basicamente, que ele estava com uma vontade absurda de comer uma pamonha, e ele come aquela pamonha, e, foi a melhor pamonha que ele comeu na vida dele. Por mais que ele já tivesse comido pamonha. Aí ele fala, eu vou comer uma segunda. E daí essa segunda já não vem tão boa, entendeu? E Bela promove isso no excesso dela na relação com a comida, por exemplo. Tem algum momento na relação com a sexualidade, mas com a comida fica extremamente claro. Eu gostei tanto disso, eu vou comer isso aqui eternamente. É igual a gente com as nossas relações com as compulsões, com as necessidades que a gente se coloca no dia a dia para maquiar um sentimento, um afeto. Sabe? Tudo em exagero, tudo em excesso, em algum momento vai nos enfastiar. Então, esse direcionamento das buscas de prazer precisam ser feitas de outras maneiras. Eu sempre peço para vocês olharem para a atualidade, porque Freud, o sexo na época de Freud, ele era uma das grandes alegrias que os homens tinham, vamos dizer assim. Então, era uma das poucas coisas, não tinha muito o que fazer. Só que agora a gente tem um monte de outros impulsos que não necessariamente são sexuais. Então a gente tem o sexo, mas também tem outras coisas. A gente tem o esporte, a gente tem outras diversões, coisas que fazem sentido para nós. Não é difícil vocês ouvirem o set analítico algumas pessoas falarem, eu prefiro ler do que fazer sexo, por exemplo. Por quê? Porque aquilo dá um prazer tão intenso para aquela pessoa
que não há uma necessidade intrínseca o tempo todo da sexualidade genital, mas de uma sexualidade ampliada. Sabe, a gente tem que olhar para essas coisas. Freud, na época de Freud, a genitalidade era rei, era rainha. Hoje em dia a gente tem um monte de outras descargas que podem ser tão positivas quanto. E isso vai aparecer no set. Professor, Para os você- homens é muito mais difícil falar sobre isso, mas a gente vai falar do set analítico. professor, eu estava lendo Lacan, não lembro qual foi a parte que eu estava lendo sobre Lacan. E no meu entendimento, ele fala sobre excessos, né? Não estamos falando aqui de patologias, tá? Não estamos falando de uma pessoa que tem transtornos de borderline, transtorno de personalidade, não estamos, vamos colocar aqui uma pessoa saudável dentro das suas neuroses, né? Mas qual foi meu entendimento sobre excessos? Excessos, eles têm borda, né? Por mais que seja excessos, estamos falando de uma pessoa que não tem patologia, que fique claro. Os excessos, eles têm borda, porque você sabe, você está num excesso sobre alguma coisa, você logo detecta que aquilo ali está excessivo, está te fazendo mal, e aí você começa aqueles manejos para equilibrar a tua vida. O que não tem borda são os extremos. Quando você está no extremo, o extremo, seja em cunho de trabalho, religião, de crenças, de tudo, esses extremos, eles se esparramam, eles não têm borda, e aí entra na patologia. Então, tudo que é extremo já entra num cunho patológico, a política e outros pensamentos mais extremos, né? Quando você conversa com uma pessoa que é extremista para qualquer assunto, bom, no dia a dia dela, que é extremo, eu sou extremo, não sei explicar, mas podemos colocar em todos os contextos. Mas é diferente quando você fala numa pessoa que não tem uma patologia, mas que tem suas neuroses, que tem suas angústias, que trabalha isso dentro da psicoterapia, mas que tem intensas. São pessoas intensas que amam muito, mas não estamos falando dos extremos da patologia, aquela que vai bater no marido, aquela que é codependente, não estamos falando disso. Então, eu quero deixar só bem claro que os excessos, eles têm borda e têm equilíbrio. Então, é interessante, uma pessoa que é intensa, uma pessoa que demonstra suas emoções, uma pessoa que fala das suas emoções, uma pessoa que sabe se comunicar, uma pessoa que vive intensamente um amor, uma pessoa que vive intensamente, faz o que ama, trabalha com o que ama, adora filme, ou então entra num contexto, cria, uma pessoa que cria, entendeu? Ela está dentro dos excessos dela, saudável. Agora, os extremos, eles não têm borda, então, quando no nosso analisando, entrar no nosso set terapêutico, falando de extremo, eu sou extremamente alguma coisa, tem uma atenção aí, porque o extremo, ele não tem borda, gente, então já é um alerta, porque é uma pessoa que pode trazer uma autolesão, uma pessoa que pode ter uma ideia suicida, uma pessoa que tem alguma coisa para ser investigada. Então, é isso, professor Lacan. Eu gosto muito do Lacan, né? Mas eu prometo ao senhor, tá? Prometo ao senhor que na sua segunda turma de Firenze, eu vou tentar todas as minhas possibilidades para estar com o senhor. Ótimo. Será muito bem-vinda. Eu não sou uma pessoa de Lacan, e eu aprendo muito com vocês. Além de tudo, a Roberta é psicóloga, então a gente fica ali. Eu gosto muito desses espaços por essas trocas. A gente aprende muito também nessas trocas. Então, essas falas são extremamente importantes a respeito de excessos e bordas e limites. Assim. Obrigado, Roberto. Professor, eu ainda estou voando. Será que eu vou chegar a entender tudo? Vai na fé. Fica sossegada, obrigada, Clarice. foi tão importante. A gente tá aqui para te dar esse suporte. O pessoal que está nas turmas mais avançadas pode aí fazer algum depoimento, falar alguma coisa, mas, segura na mão da gente que a gente vai, Clarice. Pode ficar sossegada. Carol, vamos lá? Queria falar para a Claíse que
faz parte, a angústia faz parte do processo. Tem que fazer análise, tem que levar a angústia para análise, vamos que vamos, dá certo, mas segura na nossa mão, na mão do analista, que vai dar boa. Eu acho que na outra sessão que tivemos sobre isso, eu participei, e eu falei muito sobre o desejo sexual, que é escancarado no filme, né, e até umas discussões sobre Madonna, etc. Mas eu ainda acho que é importante falar sobre o impacto social que isso causa, sabe? Porque a gente fala de uma sociedade contemporânea que é muito mais aberta, mais liberta sexualmente, e quando a gente vê um filme desse, o que mais choca, apesar da riqueza que temos no filme, sobretudo, o que mais choca é a impactação sobre sexualidade que o filme traz. E aí eu acho interessante, porque pode dizer muito sobre a dinâmica que a gente tem na contemporaneidade, por exemplo, de mulheres muito mais empoderadas sobre sua sexualidade, ao mesmo tempo falar sobre o quanto existe essa cultura do red pill. Então, essas dinâmicas que vão acontecendo na atualidade, isso é muito externalizado no filme, porque a gente vê como o cara ficou puto porque ela não quis mais transar com ele, ela quis fazer outra coisa da vida dela. Então, a gente vê que tem um reflexo. E eu acho que isso diz muito sobre o sofrimento do sujeito que chega em análise. Isso é só um recorte, assim, do que foi dito, mas o que eu queria dizer nessa sessão nova sobre o assunto é sobre o final do filme, né, no qual ela volta para aquele... volta não, né, ela vai para o relacionamento da antiga mãe, ou corpo, ou vida que ela tinha com aquele homem no general e tudo mais. Então, ela é a Bela o filme inteiro, mas em algum momento que retorna ao passado, ela volta a ser a Vitória. Então, ela retorna para aquele casamento que existiu de um outro momento. E aí, no processo, exatamente por tudo que o Sandro falou, no sentido de ela ter tido um amor suficiente, ela ter possibilidade de ter experimentado, ela ter se apropriado da própria sexualidade, ela ter vivido tudo aquilo, no momento em que ela retorna naquele casamento, ela consegue perceber o quão castrada, literalmente, porque ele chama um médico para castrá-la, ela é castrada naquele ambiente. E eu acho incrível, porque nesse processo, o que me veio muito também, né, numa segunda vez? O processo da análise. Porque, em algum momento, a ideia é que a gente consiga, em análise, caminhar com aquele analisando para que ele possa se apropriar, para que ele possa se apropriar da sua sexualidade, dos seus desejos, das suas vontades, que ele possa experienciar, que ele possa se colocar no mundo para isso. Mas ele também faz um retorno à própria história, um retorno aos próprios traumas, um retorno à própria infância. E aí a gente fica naquele, eu sou o resultado daquilo que eu vivi, ou eu posso dar aquele reboot, que nem a Roberta falou, eu posso dar um reboot na análise. Eu posso olhar para a minha história e falar, cara, beleza, minha história é essa, mas o que eu quero fazer a partir disso? Do que eu vivi. Eu acho que esse é um processo de análise muito, muito bacana de ser percorrido. E aí ela, ao perceber que ela não queria aquela castração, que ela queria viver aquela vida, ela vai no portão, ela tenta abrir e fala, cara, cadê a liberdade que eu sempre tive? Cadê a experiência que eu sempre tive? E ela vai e fala, viu, acho que eu quero ir embora, eu não quero mais que aqui não. E ele fala, bom, querida, não é bem assim que a banda toca. E aí ela tem toda a dinâmica que acontece depois. Então, esse processo de revisitar é interessante, porque ela estava tão apropriada do desejo dela, tão apropriada de tudo que ela queria, mas na hora que aquela história volta, aquele passado, que na verdade não é dela, e mesmo que fosse, quando a gente fala numa análise, será que você é aquela pessoa que você era na sua história, no seu passado, na sua vida? Talvez você não seja mais essa pessoa, você não tem que mais viver aquela vida que você... daquele ambiente todo que a gente começou conversando, a gente veio. A gente pode ser outra coisa, a gente pode se inventar, a gente pode dar reboot. Então, tanto que ela, até o finalzinho do filme, ele dá o gin com alguma coisa para sedar ela, né, para ela fazer o negócio da castração, e eu até anotei, porque ela fala, de certa forma, seria um alívio me livrar dos questionamentos. E ele fala, beba, e essa liberdade será sua. Então, o que é interessante? Se ela beber o gin e participar desse processo de castração, ela acaba com a sexualidade, ela acaba com o desejo, ela acaba com a vontade, ela acaba com tudo isso. E ela e isso é o colorido da vida. Tanto que essa é uma parte do filme em que a fotografia é muito escura,
o lugar é muito sombrio, a dinâmica mais pesada, as roupas dela são outras, não dizem sobre ela. Então, eu acho que me veio muito também a cena do Matrix, né? Que ele oferece as duas pílulas. Você quer ver o Matrix ou você quer continuar onde você está? E aí ela opta por, não, vamos ver a Matrix aí, eu prefiro continuar na apropriação do meu desejo, vamos ver o que está acontecendo. E, não sei, foram coisas que me atravessaram, acho que é por aí. É ótimo, Carol, relembrar sobre esse processo da análise, porque a gente tem que sempre lembrar que existe o analisando, existe o analista, e esse analista está passando por o seu próprio processo com um outro analista, não é um esquema de pirâmide, tá? É uma necessidade, porque a gente só vai viver isso, a gente só vai poder oferecer a nossa melhor escuta para os nossos analisantes, vivenciando a nossa própria escuta. Então, não é à toa que os que estão chegando agora, das turmas mais recentes, vão ouvir falar sobre uma coisa chamada tripé psicanalítico, que é nós estarmos constantemente na nossa análise, fazendo supervisão com um par. Além da nossa análise, nós vamos ter a supervisão com um par dos nossos casos clínicos, e não só dos casos, mas do nosso próprio manejo. E um estudo contínuo, a gente vai estar sempre, o tempo todo estudando. Então, uma das coisas que me encanta na psicanálise é essa troca, que é o que o Adriano está falando, que muitas vezes vocês vão se sentir meio sozinhos, porque é só o reconhecimento entre pares, ele é diferente. E não é falar a mesma língua, mas é permitir-se ser acolhido de certa forma, uma destituição daquela construção de um outro de sociedade. Então, existe uma importância muito grande nas trocas que a gente faz, e só vivendo o nosso próprio processo psicanalítico, a gente vai entender o que acontece com o nosso analisante. Então, estejam em análise o quanto antes, tá? É sempre importante lembrar disso. Sandro, e eu queria dizer também, como pessoa que faz o meu próprio percurso em análise, teórica, no tripé, para os colegas que estão, sei lá, se aventurando a entrar por aí, realmente que esses espaços como hoje, por exemplo, ou grupos de estudo, ou qualquer outro lugar, grupo de pares, que acho que a Karina também tem, são muito importantes. Não só, óbvio que a análise acho que é um dos primeiro, né, para a gente se ver com a gente mesmo, e a supervisão para quando você se autorizar, tá num espaço de psicanalista com algum outro, mas o espaço da teoria, ele não é só a teoria de aprender psicanálise, de estudar, de ler Freud, de ler Firenze, não, é o espaço da troca com os colegas, porque ali vão surgir coisas da nossa própria análise, da nossa própria vivência, das coisas que a gente vive, e essa troca com os colegas é tão rica e tão importante, exatamente por isso, para você identificar no outro o mesmo processo do qual eu passo. Eu estou sozinho na minha jornada, mas eu não estou sozinho na escolha desses caminhos. E aí é muito importante para a gente poder validar e, ao mesmo tempo, se manter nesse processo para não ficar uma coisa do tipo, só eu estou passando por isso, só eu tenho esse tipo de angústia, só eu tenho esse tipo de medo. E não é verdade, porque a análise é um lugar solitário no sentido de se haver com as suas próprias questões, mesmo que a gente só suporte a partir de um analista junto com a gente. Mas é importante ter os colegas também. Fundamental, na verdade. Essas trocas são fundamentais para o que a gente está fazendo. Não peguem o que a Claíse trouxe hoje, assim, segura na mão da gente e vamos junto, tá? A gente está junto na jornada. A IPC está aí de uma forma ética, de respeito, com todo um cuidado, exatamente para a gente estar junto, tá? Obrigado, Carol. Professor, obrigada, Carol, obrigada, porque eu já estava assim, sabe, parece que não vai chegando, a gente se sente meio perdido. Aí eu falei, será que eu preciso ir para um outro curso mais teórico? Porque são muitas informações, né? Então, assim, angustia mesmo. Mas eu agradeço. Cada um tem seu tempo, cada um tem suas informações, mas segura na mão aqui que a gente vai junto. E o inconsciente, o aprendizado do inconsciente não é do tempo lógico, não é da ordem do que a gente conhece, é de outra ordem. Tá vendo? Eu fico com mais dúvida. Não, é que a gente está com uma... Eu acho importante falar isso.
a gente tem uma organização desde muito criança em construções a respeito de começo, meio e fim. A psicanálise tem uma ordem diferente desses fatores e não necessariamente vão seguir essa ordem, tá? Essa linearidade, né, professor? Não existe essa linearidade, é o tempo que você tem. É a sua organização do seu inconsciente nas coisas que fazem sentido para o que você tem dentro da sua singularidade. Então, vai com calma, não se compare a ninguém. A gente vai lá cara, a gente vai pegar um conceito simples. O que é o complexo de Édipus? Aí você vai no YouTube, você vai ver o Dunker falando de uma coisa e ele vai trazer 10 referências sobre aquela coisa. Aí você vai ver o Lucas Napoli. Psicanálise e humanês. Ele vai traduzir para mim. Não, ele vai trazer mais umas referências para você. Aí você vai no Saulo Durso, por quê? Porque o Saulo tem aquela calma toda para falar, etc e tal. Você vai sair com mais dúvidas ainda. E é isso. É importante que vocês entendam que cada variação a respeito do mesmo tema faz com que você sinta as coisas de uma forma diferente. Então, não pense no concreto, pense no abstrato. E pense que essas trocas são fundamentais para a gente ficar entendendo o que a psicanálise é efetivamente. A gente tem vou buscar exatamente o que é o complexo de Édipo. Vai existir uma explicação freudiana, porque Freud constituiu, e vai existir várias variações a respeito do que alguns teóricos trazem a respeito daquilo. E algumas são elucubrações absurdas, e outras vão falar assim, caramba, acho que agora eu entendi. Foi exatamente o que aconteceu comigo com Lacan, quando eu estava, há alguns anos atrás, assim, eu vou entender Lacan. Aí eu fiquei pesquisando, não estava entendendo nada, me sentia um analfabeto. Aí eu vi um curso do Saulo Durso sobre Lacan, fui lá, fiz o curso dele, para simplesmente falar assim, cara, não é para mim. Eu entendi agora, mas não é para mim. E tudo bem, eu vou encontrar uma outra coisa que faça sentido para mim. E a jornada é isso, é a jornada de instituição do seu desejo e, de repente, abandonar esse desejo em função de alguma outra coisa, porque a vida é assim. A vida é a gente lidar com essas frustrações, mas não a gente ficar numa comiseração interna do tipo, eu não acredito que eu vou falhar mais uma vez. Não, a gente vai abandonar algo que não faz parte mais do nosso desejo e eu vou direcionar isso para um outro lugar e tá tudo bem. Quando a gente começa a entender isso, fica tudo muito mais legal, muito mais legal. Professor, e os pares junto. Como seria o esvaziamento do desejo, professor? A gente não tem mais interesse. Sabe quando você compra aquela bolsa que você queria tanto? E daí você chegou da Shine, você pegou aquela bolsa, você abriu, aí você falou, cara, legal, né? Mas acho que não era isso. Agora eu vou procurar outra coisa. Não, mas seria aquele desejo, professor, aquele que acende o fogo da gente, aquele de Freud. Mas, vai ter vários, Roberto, tem vários. A gente, se falar desse desejo, casamentos terminam na análise. Sim, é isso que eu queria perguntar, professor. Esse desejo, ele pode ser, caramba, eu fiz faculdade de administração, pós-graduação, MBA, fui para Londres, e, na verdade, na análise eu percebi que eu queria tocar guitarra. Sabe? Faz parte. A gente é constituído do desejo do outro, muitas vezes. E estar em análise e perceber que a gente pode seguir uma coisa que faz mais sentido para nós, tem tudo a ver com essa destituição desse desejo, desse esforço libidinal gigantesco que a gente faz e não sabe muito bem se é aquilo. Faz parte. Por mais triste que possa parecer, tá? E essa perda não simbolizada, né, professor, causa angústia, né? Causa muita angústia. Frente, né? É o motivo no qual a gente vai para o set terapêutico. Exato. E eu dei esse exemplo dessa pessoa que trilhou um caminho, dessa pessoa fictícia que trilhou um caminho todo na administração de empresa e depois ele percebeu na análise que ele queria, na verdade, ser um rockstar, mas, na verdade, ele vai sublimar esse desejo dele, não vai se destituir. Ele vai falar, cara, agora eu tenho filhos, eu vou começar a fazer aula de violão com os meus filhos. E eu vou continuar na administração, vou continuar fazendo o que eu escolhi. E tá tudo bem. A sublimação, ela existe para isso. É para a gente se perceber que, em algum ponto da nossa jornada, aquilo que eu mais desejo também, mesmo que eu não possa mais executar, eu posso ter um paralelo em relação a ele. E tá tudo em ordem. E o bom disso tudo é que a gente vê que não é a gente só que é doido.
Ótimo! Olha, Muito foi a bom, melhor muito de bom. todas. Muito bom. Obrigadíssimo. Lívia, vamos lá? Estamos juntos. Oi, é minha vez? Sim. Eu acho que eu não ouvi. Tá ótimo. Tá bom. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui. Gente do céu. E realmente, assim, eu fico um pouco também como a Clarice, né? Meu Deus, tem muito ainda chão pela frente. E aí, estando aqui, eu só tenho a agradecer por ouvir tantas coisas e aprender tanto. Mas vamos lá. Como eu falei, né? Eu fiz um montão, assim, de anotações, né, dentro das minhas limitações, mas o que eu acho que dá para trazer, assim, que é que eu vi também, ao longo do filme, a Bella, ali, à medida que ela foi crescendo, né, e a gente pode comparar também com algumas fases, né, como foi falado. No início ela era id total, né, puro desejo, pura busca, né, uma busca realmente, e num ambiente onde, apesar, e assim, e havia também contradições, né, apesar do pai cercear totalmente a liberdade dela, no sentido de não permitir que ela saísse dali da casa, dentro da casa ela tinha uma liberdade absoluta. Ela quebrava, ela poderia fazer o que ela quisesse. A gente via cenas ali onde ela não tinha limites, né? Não era dado limite para ela dentro de casa. E era a forma que ele tinha de compensar, né? Muitas vezes os pais também fazem isso, né? Sabe que está faltando por um lado, sabe que está faltando presença, ou está faltando algo, e tentam compensar de outra forma, que nem sempre é saudável. Então, essa falta de limites, né, que ele dava dentro de casa, apesar da clausura, né, em que ela vivia, trouxe para ela esse senso também de ser sim, de ter esse amor suficiente que havia, que era inclusive negado pelo próprio pai, né? O pai negava esse amor, dizia que não, que ela era apenas um experimento. Mas na verdade ele amava, tanto que quando ela impõe lá a vontade dela, o desejo dela, ele respeita, né? Ao contrário do que acontecia ali com o marido, né, com o ex-marido, onde não havia a menor possibilidade de ela ser ela, né? Ela tinha que ser totalmente o desejo dele. Ali havia o avesso, né, do que seria o amor. Aí a gente vê que Bella vai crescendo, e aí dá para ver aquela parte onde ela vai, sai, descobre, vai com Duncan e vive tudo aquilo, com aquela adolescência louca, né? Aquela fase rebelde, selvagem, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer do jeito que eu quiser, e eu vou me ferrar, e eu vou me dar com a minha cara na parede, e eu vou me estrepar, mas eu vou fazer. E é aquilo que acontece na vida dela, né? E aí, nessa fase, né, de pura descoberta, ela se joga, né, em todas as possibilidades de descobrir algo novo. Toda e qualquer possibilidade de algo novo, ela se joga. Inclusive a questão da prostituição, né, ali, eu lembro que ela fala assim para a dona lá do prostíbulo: eu preciso de sexo e de dinheiro. Então, assim, ela não vai lá, ela não busca aquela forma porque ela precisava só do dinheiro. Não, ela sabia que precisava de sexo também, o Duncan tinha ido embora, não entendia, não aceitava, e ela pensa, bom, aqui eu vou ter as duas coisas. E aí ela vai. Só que ali a gente também vê uma grande manipulação, né, por parte da cafetina para aqui, porque ela era um objeto ali de trabalho. E ela usa aquele discurso, né? Eu anotei algumas falas, né? Porque Bella, a princípio, vai pensando que vai ser bom, vai ser ótimo, né? Só que não. Ela vai enfrentando ali algumas coisas, ela tenta colocar dentro ali, fala, olha, será que a gente não poderia escolher, pelo menos, de vez em quando? Ela, muito inteligente, bola formas incríveis de melhorar um pouco a situação, né, naquela cena que ela tá com um dos clientes e ela conta uma piada e ela faz uma brincadeira
E na brincadeira envolve ela cheirar a pessoa para ver se o cheiro estava agradável, e se não estivesse, ela ia passar óleo de lavanda nele. Muito inteligente, muito esperta. Muito... Mas, assim, muito se fala também nesse filme sobre esse protagonismo feminino contra essa dominação masculina. Eu falei disso na primeira vez, né, na primeira edição, que a gente tem aí 4 figuras ou estereótipos masculinos, dá para a gente falar bastante deles, dentro de que eles são bem diferentes entre si, inclusive o Mark, né, o Mark, é um que, vamos dizer assim, foge bem à regra. E a gente vê também que essa experiência dela, né, no prostíbulo, tem um momento que ela fala assim, ela tá triste, batem na porta lá e ela fala, eu tô fechada. A cafetina fala para ela, você é minha preferida, e ela fala, eu já ouvi você falando isso para as outras. Nós somos máquinas que você abastece com chocolate, com elogios. E ela vai ficando, né, mal, até que tem uma cena que ela fala assim, eu não sinto mais quase nada. Minha empatia está indo em direção a uma raiva desprezível. Então, ali é muito válida, assim, dizer, ela aprendeu com tudo isso, ela pôde, a partir de tudo isso, né, amadurecer e perceber como lidar com as situações. Inclusive, depois dessa vivência no prostíbulo, ela recebe a notícia da doença do pai e volta. E aí eu entendo como já uma fase adulta dela, né? Onde ela vem com as perguntas, né? Ela fala, não trago só notícias, eu trago também perguntas difíceis e olhares ferozes. Quando ela pergunta sobre a questão dela mesma, da vida dela, e ele fala. E ali ela se reconcilia, né, com tudo aquilo, com aquela estrutura familiar. E no final de tudo isso, ela tem uma fala que ela está no centro cirúrgico e está... Eu não lembro em que momento, se era o momento que ela ia operar o ex-marido ou antes, eu não lembro, mas ela estava no centro cirúrgico, eu acho que é antes. E ela fala assim para o Marx, aqui é o lugar onde eu sou mais feliz. Enfim, claro que agora ela é adulta, ela não é mais prisioneira, ela precisou impor e colocar o desejo dela e acreditar nesse desejo e com coragem enfrentar, né, tudo isso. Mas no final das contas, ali ela se encontrou, né, numa relação familiar, né, onde ela se estruturou, onde ela colocou também as regras dela, né, os limites dela. Quando ela está conversando lá com o Mark, eu sempre confundo o nome dele, é Max ou Mark, mas enfim. E ela fala, você não falou do nosso casamento. Ela questiona. Porque o casamento, para ela, estava de pé. E ele diz, mas você era muito jovem, muita coisa mudou, não sei como é que vai estar para você. E ela comenta sobre, mas você sabe que eu trabalhei de prostituta, né? Você sabe que eu fui isso. Como é que é para você? Porque para os homens, normalmente, isso é muito complicado. E ele fala, não, o corpo é seu. E você pode fazer com ele o que você quiser. É uma resposta muito fora do convencional, mas, no final das contas, a gente estava aqui falando de individuação, né? De eu ser eu mesma, de eu respeitar e reconhecer quem eu sou e colocar esses limites, mas, ao mesmo tempo, de saber que essa individualidade e os meus desejos, eles vão esbarrar também na individualidade, no desejo do outro. Então, tem que ter esse equilíbrio mesmo, que é o que você estava falando, né, Sandro? O tempo todo. Até que ponto eu posso lidar com o meu desejo? Até que ponto eu posso segurar isso? Até que ponto eu posso
satisfazer e como satisfazer. Só para finalizar, que eu acho que eu já estou falando muito, e no final, eu entendo que no final esse amor que o Marx demonstra por ela, que ele demonstra muito bem e representa bem essa figura, né, de que o amor é assim. Ele tinha ciúmes dela, sim, porque quando ela diz que vai embora lá com o Duncan, ele fica louco, ele fica revoltado, ele fala que vai espancar, e ela coloca lá um lenço de clorofórmio no nariz dele, ele desmaia para ela poder ir. Então, ele tinha ciúmes dela, sim, mas ele entendeu, ele sabe que precisa respeitar, né? E o amor, no final, é isso, né? Até que ponto eu consigo e posso abrir mão de certas coisas no meu desejo de aprisionar o outro, de querer o outro só para mim, mas porque eu também preciso respeitar quem esse outro é, né? Porque se eu aprisiono o outro e quero o outro só para mim, esse outro já não vai ser ele de verdade, que é aquilo que você também falou, né? Eu vou subjugando o outro, eu vou transformando aquele outro que eu amava em outra coisa. E tinha outra coisa que eu ia falar, mas eu esqueci, esse não estava anotado. Da estrutura familiar, do amor, não sei, se lembrar depois eu falo. Daqui a pouco você lembra. Mas eu acho que é uma fala muito importante que você trouxe, no sentido de que nossa Constituição é na visão do outro. A gente é constituído na visão do outro. Porque conforme a gente vai elaborando isso nas experiências que a gente tem na vida, a gente pode fazer melhores escolhas. Eu acho que o filme, sério, eu penso muito numa fábula sobre experiências e sobre melhores escolhas. E sobre pessoas respeitando o tempo do outro. Então, quando Max ou Mark, eu também não lembro o nome, ele fala, ele decide, de certa forma, que ela tem direito a fazer as escolhas dela, independente do que ele sinta. Então, ele vai permitir para ele mesmo uma não incidência excessiva dele na Bella, que ela vai ter que viver. Eu acho que quando a gente fala de equilíbrio, equilíbrio é uma palavra muito importante para a minha clínica, principalmente porque eu penso no equilíbrio entre id, ego e superego, para uma funcionalidade melhor dentro do que a gente chama de sociedade, é um pouco dessas incidências, dessa construção que a gente faz a respeito de como nós vamos permitir que o outro incida sobre nós, até qual vai ser esse limite, e de como nós também desejaremos incidir sobre o outro numa relação. Porque existe esse limite. Até que ponto eu vou destituir o outro do que me interessa tanto? Até quanto eu vou permitir que ele destitua o que para mim é importante? A gente traça essa linha numa relação, né? Sim, e eu acho que isso vai muito além dessa questão masculino e feminino, sabe? Eu penso que é tão importante, porque existe sim essa questão da opressão do feminino, sim, mas eu acho que quando a gente generaliza e a gente coloca muito o masculino, o homem, como o vilão dessa história toda, a gente perde muito, porque existe uma complementariedade que é necessária, que faz parte da nossa psique, que faz parte de uma necessidade muito primária nossa, de mãe, de pai, Então, penso que quando a gente pode olhar para modelos masculinos, femininos, e olhar para o que cada um tem de bom e a oferecer, fica mais rico, sabe? Olhar para o pai, olhar para o noivo, olhar para o amor, olhar para a opressão, olhar para o respeito, para o não respeito. E acho que cada um pode ensinar um ao outro, né? Ajudar um ao outro a se posicionar, a se colocar, a se reconhecer, e a reconhecer o outro, a se respeitar. Eu acho que, às vezes, a gente fica muito num lugar de nós contra eles. Isso a gente vê aí por aí, né? Aí fora, e isso contamina muito todos nós. Mas é isso aí. Não,
Eu concordo 100% com você. Para a turma nova que está chegando por aqui, vocês vão ver bastante sobre Freud, vocês vão ver bastante coisa antiga, mas a psicanálise da contemporaneidade é uma psicanálise ampla, plural, que vai falar de raça, vai falar de gênero, vai falar de classe social, e é importante a gente ter essa visão freudiana, mas em algum ponto vocês vão esbarrar nesse contexto da contemporaneidade. E é importante ter essa abertura dessa mente, alguma coisa muito parecida com o que a Leila está dizendo. Eu acho fundamental trazer dessa maneira plural, dessa maneira, numa amplitude de acolhimento. Acho ótimo. Obrigada. Muito obrigado, Leila. Vamos terminar, Ramiro? Boa noite a todos. Vamos terminar, que eu também estou aqui com a minha bateria piscando já. Eu queria comentar só sobre o que falou o Adriano ali, eu achei bem interessante a discordância dele, a indignação dele com relação à análise de Freud, e eu acho que é muito importante isso, a gente poder se permitir questionar algumas coisas e nos indignar, porque a indignação nos faz pensar, e a gente traz essa evolução desse pensamento para os dias atuais, para o momento contemporâneo, sobre aquele pensamento freudiano, né, que para aquela época podia ser condizente, mas hoje em dia não. E esse questionamento do Adriano, essa indignação dele com Freud, eu achei bacana, porque faz com que a gente não aceite tudo da forma que é, mas que a gente consiga pensar e colocar o tempero de cada profissional dentro da sua vivência, do seu aprendizado, e para que esse profissional não seja uma coisa plural, mas ele seja ímpar dentro da análise que ele faz de cada caso que ele vai tratar. Então, achei interessante porque não é nenhum problema a gente se indignar com alguma coisa que a gente não concorda, e sim aquilo traz com que aquela curiosidade deixe a gente mais aguçado em entender melhor o dia de hoje sobre os olhos de Freud, sobre os olhos das pessoas que nos trazem esse ensinamento, porém com uma visão totalmente atual sobre cada assunto. Muito bom. Indignem-se, fiquem putos o tempo todo que vocês quiserem, etc e tal, mas tenham em mente que o Freud foi um homem da sua época e cada época tem seu próprio mal-estar. É importante que vocês tenham essa visão. Estudem Freud, pra caramba, não há psicanálise sem Freud, a gente tem que estudar aquele homem. Se indignem muitas vezes, tem coisas que são complexas, mas tenham em mente que o homem trouxe uma coisa assim que foi muito corajosa da parte dele. A constituição da metapsicologia, do início da psicanálise, é um negócio avassalador para a ciência, chamado de quarta ferida narcísica. A gente tem que levar quarta ferida narcísica. É importante a gente tentar, no início da jornada, acompanhar com essa visão crítica, mas entender também o momento onde ele estava inserido. Tá? Então, concordo com o Ramiro. Vamos embora, vamos para frente. Se vocês têm interesse numa psicanálise um pouco mais voltada para a contemporaneidade, ela também é baseada em Freud. Tá? Ela sempre vai ser... Tudo que envolve psicanálise é baseado em Freud. Se vocês têm algum interesse maior nisso, eu tenho um podcast chamado Psicanálise e Comunicação, eu falo de umas mazelas assim, da tecnologia da atualidade, tento traçar alguns fios narrativos assim, junto com o que é constituído na base freudiana. E eu só queria deixar claro que esse tipo de encontro é tão rico porque algumas coisas que eu anotei aqui, a gente falou de sexualidade, relação com as experiências, crianças na relação de Melanie Klein, depressão pós-parto, que a gente pode vir a falar em algum outro momento, neurose, psicose e perversão, trazendo um pouquinho dessa quarta constituição na visão do autismo, que eu acho super importante, extremamente contemporâneo. A gente falou de Melanie Klein, falou um pouquinho de Winnicott, falou da importância do ambiente, fantasia, Ferenczi, semiótica, metalinguagem, cores, patriarcado, conservadorismo, Jung, sonho,
inconsciente coletivo, revestimento de afetos, jornada psicanalítica, bibliografia, Lacan, patologização, excessos, contemporaneidade, tripé psicanalítico. A gente falou de tudo isso e é extremamente importante que a gente continue falando sempre que esses espaços estiverem disponíveis, tá? Então, eu termino o encontro de hoje dizendo, se vocês quiserem que a gente continue, sempre quando tiver um Luz também Psicanálise, a gente fazer um encontro desse, botem aí umas mãozinhas, umas palminhas aí para o Fabrício ver. Vou botar na conta do Fabrício para a gente ver se continua fazendo um extra a partir do filme. A gente vê o que a gente faz nesse Se o jeito disso. Fabrício não vê as mãozinhas, eu tô falando que sim, tá, Fabrício? Não, ele vai ver se ele está né? acompanhando aí a distância, vai estar. É interessante, né, professor, que a psicanálise ela é um meio, né, de levar alguém a falar melhor de si, né, e sobre o mundo, né? E a gente pensa que esses encontros têm que valer a pena. E eu elaborei essa quantidade de palavras-chave aqui para vocês entenderem a quantidade de coisas que a gente falou hoje. E da quantidade de espaço que a gente tem que ocupar para que a gente possa falar do que realmente faz parte do nosso desejo. Então, acho que é isso, e eu vou terminar um pouco, pegando um pouco a frase da Kátia, de que é bom estar com pessoas acompanhando uma mesma loucura, saber que a gente está dividindo uma loucura juntos, tá? Quer falar, Kátia? Então, professor, só tenho a agradecer a vocês. Como eu disse, não assisti o filme, já estou aqui pesquisando, tá? Vou assistir, sim. E eu tomei nota de algumas coisas que eu ouvi e achei relevante. Com certeza, vou pesquisar mais. Ótimo. Sigam a gente nas redes sociais. Meu Instagram está em um monte de lugar aí também. E, Cleide, você quer finalizar com alguma coisa? Professor, eu quero agradecer o senhor, as colegas que estão mais tempo, né, que estão tranquilizando aí nesse início. Eu venho do direito, então eu não tenho os conceitos, né, está tudo muito no início, mas eu tenho me dedicado, tenho estudado, mas assim, é aquela coisa que Sócrates, né, eu sei que nada sei, mas percebi que eu não estou sozinha nisso, então isso de alguma forma conforta. E como o senhor falou, eu estou muito. A minha formação é cartesiana, né? Então, linear. E aí, fugir um pouco disso realmente traz essa angústia. Tanto que eu já estava assim, meu Deus, eu não. Eles falam, mas eles trazem conceito, mas não trazem antes o conceito. Então, fica um pouco. É um pouco angustiante. É diferente quando eu vou estudar um artigo ou um princípio que antes se lê para depois discutir, né? Então, isso me angustia, mas parece que eu estou no rumo certo. Então, eu deixar que isso aconteça de forma fluida e a única coisa, eu também sinto muita falta de um grupo nosso onde a gente possa interagir com os colegas, por exemplo, eu não conheço meus colegas, e tem um grupo que é só o administrativo que manda as informações. Então, eu não sei se não seria bom a gente ter um grupo onde a gente pudesse também trocar essas informações, colocar materiais. O senhor fala de autores, outro professor fala de outros autores que, para mim, ainda é tudo muito novo, então eu não sei nem direito como se escreve, né? Então, eu só tenho a agradecer e estou na confiança. Tenho certeza que eu estou, cada dia que passa, num lugar certo, com pessoas aí muito carinhosas, especiais, acolhedoras, mas eu também não dá para não ter nada de linear, né? Então, uma informação, um artigo, uma sugestão de livro, essas coisas que não só aquilo que está na plataforma, né? Quando a gente abaixa o material que tem ali, e poder também trocar essas angústias, um dar força para o outro, para mim seria algo muito legal. Claro, com moderação, a gente sabe que é muita gente, mas fica uma sugestão. Não, E mas gratidão, professor, colegas. eu tenho, quem me acompanha aqui sabe que eu tento, eu não gosto de verborragia. Eu acho que psicanálise tem muita verborragia, se torna meio maçante, meio cansativo. Existem formas de passar determinados conceitos de maneira mais leve, sem um exagero linguístico, vamos dizer assim. Perfeito. Então, o que você vai encontrar segura na mão da gente, vamos, e você vai encontrar vários espaços no caminho que vão te dar esse suporte, Cleise. E a gente também vai estar aqui para isso, tá? Fabrício está me avisando que amanhã é evento só da 28 e final do mês a aula ao vivo do módulo 1.
Professor, Então, qual é o seu vai Instagram? começar. Sandro Cavalotti. Mas coloca meu sobrenome no Instagram, provavelmente só vai aparecer eu e a minha mãe que entrou no Instagram. Mas não Qual a é o seu sigam, tadinho. sobrenome, professor? Porque só aparece Sandro. Cavalotti, Cavallot. Tá. É Obrigada, fácil me gente. achar por aí também. Então, acho que Professor é Fabrício, isso. por favor, viu? Acho que é isso. Gente, até o próximo Luz, Câmara e Psicanálise. Obrigado demais por vocês estarem aqui. Dúvidas, necessidades, entrem em contato. Eu faço o possível para manter contato com quem Posso dar necessitar sugestão aí. de um próximo filme? Lógico. Uhum. Ô, Fernanda, você está aí? Eu Tá tô, quietinha. não falei Pode nada. dar. Mas Se você falar bebê rena, eu não sei o que eu faço. você assistiu Anatomia de uma Queda? Eu assisti, eu não sei desestruturar aquele filme. Eu já adianto para você que, para mim, a gente precisa fazer. Se a gente for falar de Anatomia de uma Queda, nós vamos montar a apresentação juntos, ali, online, porque eu tentei já escrever um pouco sobre ele e eu travei. Achei Enfim, que mas você já filme... ia trazer ele pronto, porque aquele é complexo, hein? Aquele tem nuances complexas, assim. Chama Anatomia de uma Queda, para quem não viu. Vamos deixar aí, eu vou jogar ele numa das próximas pesquisas aí, a gente vai mastigando juntos. Eu falei brincando de bebê rena, mas bebê rena é fantástico, tá? É porque todo psicanalista está falando de bebê rena agora. Outro Mariana, que precisa. Oi, Fernanda, quer falar alguma coisa não, ainda? Só isso, estava falando que bebê rena também é outro. Outro. Muito bom. Mari, quer complementar com alguma última coisa? Não, só agradecer a todos esses espaços de trocas maravilhosos que nós temos. Fabrício, pelo amor de Deus, amplie sempre. É fundamental. E, assim, agradecer a todos os que fizeram parte de hoje, do outro debate. Sandra, muito obrigada por tudo que você conduz. A psicanálise, ela é a troca entre pares. A gente não pode esquecer a nossa essência, que ela é plural, e por isso a psicanálise é tão importante. Não importa se é da linha cartesiana, se é da área de humanas, se é de biologia, não importa. O que importa é que cada um tenha uma contribuição importante para, através da palavra, a gente descobrir a cura pelas dores, pelas angústias, pelos anseios que sempre terão. Então, a gente preenche um vazio assim, infindável, né? Esse vazio nunca será preenchido plenamente, mas a gente consegue entrar nessa linha, sentindo-se amparado uns pelos outros, aprendendo uns com os outros e crescendo de forma pessoal e profissional nesse percurso psicanalítico. Obrigada por tudo. A jornada é em pares, gente. Adriano, quer finalizar aí? Sabe aquela história da pamonha? Eu fiquei pensando aqui, aquela pamonha, a segunda pamonha, nunca mais será a mesma pamonha mesmo, porque o momento passou. E tem até um texto do Rubem Alves que fala sobre isso. Ele fala assim, se você visitou um lugar que foi importante para você, foi prazeroso para você, não volte mais nesse lugar, porque você não vai reviver o mesmo sentimento. Então a pamonha nunca mais será a mesma pamonha. Então, é igual ao nosso encontro. Acabou. Nunca mais será igual. Então, o próximo talvez seja muito melhor. Mas acabou. Acabou. O prazer acabou. Então, é contínuo e vai sempre para frente. Então, a pamonha foi só uma. Ela é inédita. Sempre será. Gente, até a próxima. Estou por aí. Psicanálise é feita em pares, a jornada é em pares. Estamos aí, tá? Um abraço gigante e obrigado.